Boa noite a todos. Como eu falei com vocês, né, essa live de hoje, a nossa conversa de hoje, era para ter sido na quinta-feira passada, né, todas as quintas nós conversamos, Gustavo, Tati, a Juliana, Malaquias, Gustavo, né, todos queridos, Ana Paula. Então, nós havíamos marcado com vocês na última quinta-feira, mas como todos vocês souberam, né, os mais... meu filho teve Covid e eu fiquei muito apavorada, graças a Deus já tá tudo bem, hoje é o último dia do isolamento dele, ele já tá saindo, recuperou, e aí o tema que nós tínhamos trazido para aula, para semana passada, nós vamos trazer agora. E eu achei um tema de extrema importância, por quê? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o que a reforma trouxe em relação às competências em que o segurado vai contribuir com valor abaixo do salário mínimo, né? Então, eu vou explicar o que aconteceu, vou explicar o reflexo disso, e também o que pode fazer para ajustar toda essa situação, né? E eu acredito, pela experiência de anos e anos, com tantas modificações que nós já tivemos, né? Vai chegar um momento lá na frente que muitas pessoas vão se deparar com uma situação de que, olha, eu contribuí, mas eu não tenho qualidade de segurado? Olha, mas eu não tenho tempo necessário para me aposentar, né? Eu não cumpri a carência. Nossa, gente, que coisa boa, né? Todo mundo entrando. Então, são essas perguntas que a gente tem que antecipar, seja para vocês que estão preparando para concurso público, que isso é uma matéria que provavelmente vai estar na prova, né? Nós temos aí a notícia da autorização, né, do presidente da República, já assinou que vão ser 2.000 vagas para a Polícia Federal, e a Polícia Federal tem previdenciário, né? Então, quem já está se preparando, corra, porque provavelmente o edital é dezembro e a prova abril, né? Pelo que nós soubemos das pessoas que estão envolvidas nesse concurso. E o ano de 2021 é um ano que promete para concurso, né? A gente sabe disso. E também para a prática previdenciária, para a vida diária nossa, seja como segurados, seja como empregadores, seja como contadores, seja também como parente de alguém que pode se encontrar em uma situação dessa que a gente vai colocar. Tá? Enquanto vocês estão entrando, eu gostaria de dar 2 recadinhos. Vocês vão ver no meu stories que tem lá um cupom Menezes Ser 5, que é um cupom de 5% a mais do desconto que o SERS está dando em todos os seus cursos. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso X no SERS. Tá dando lá 50% de desconto. Se usar o nosso cupom, vai ter o quê? 55. Mas é o curso que a senhora não é professora, porque às vezes é um outro curso. Não tem problema, tá? Nesse mês, que é o mês do professor, né, dia 15, é o dia do professor, o SES resolveu, então, dar para os alunos, né, quer dizer, para cada professor, um cupom de 5% para a gente distribuir entre os alunos. Então, qualquer curso que você colocar lá, né, lá de acordo com a legenda, você terá um desconto de mais 5%, tá? O outro recado que eu vou te dar é para você, se quiser participar do nosso grupo fechado do WhatsApp, que é um grupo que nós criamos, Foco em Previdenciário. É um grupo que se discute a matéria previdenciária, que nós trocamos dúvidas, colegas ali, né, quando tem acesso a alguma informação importante, passa só previdenciário, né? Eu já abusei
desse grupo quando eu pedi desculpa por estar afastada na semana passada em razão do estado do meu filho da Covid. Mas é só previdenciário ali. Então tem uma discussão boa, é um grupo bom, um grupo... E às vezes eu passo para aquele grupo coisas mais importantes ou mais na frente do que outros, né? Porque é um grupo que tá ali o tempo todo discutindo. Então, quem quiser participar desse grupo, entra aí na minha bio, né? E vai estar lá assim, Grupo Foco em Previdenciário. Tem lá o endereço, é você clicar e entrar e participar. Você tem ali informações até mesmo antes de qualquer outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Aprenda aí, que delícia, né? O Aprenda SES. Vocês sabem que nós, né, temos cursos isolados no Aprenda. Isolados porque às vezes a pessoa não quer fazer um curso completo. Ela quer aquele curso. Ela precisa estudar previdenciário. Então, nós temos o Começando do Zero, que vai pegar matéria previdenciária. Nós temos a questão de cursos baseado em questões, e hoje eu fiquei muito feliz, né? A Tati acabou de verificar hoje a aula da resolução de questões FCC. Eu tenho FCC, tenho CESP, mas não trago só questões que a banca trouxe. Eu estou criando questões inéditas por causa da reforma previdenciária e as outras alterações no formato CESP, no formato FCC. Por quê? Porque nós vamos ter outras questões que ainda não tivemos, né? Dada essa quantidade de alterações que nós vamos ter. E em breve vamos lançar cursos de prática específicos por benefício. Já me pediram, eu já prometi, mas estou formatando, sou meio enjoada, né? Quero fazer uma coisa assim, bem ali direcionada, e a gente vai estar lançando também. Então, quem quiser, vai lá, tem aulas gratuitas também, vocês podem assistir, mesmo que não sejam nossos alunos, tá bom? Que coisa boa, gente, professor Alexandre Zamboni aqui, né? Um grande amigo, querido, professor do SES, aqui conosco. Então, vamos lá. Olha, a questão é o seguinte, com a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional que trouxe a reforma, ela diz, vou passar para o Telegram para vocês um resumo da live de hoje, da matéria de hoje, com uma portaria específica para quem for trabalhar na área, ter todas as orientações sobre ajuste de contribuições, tá bom? Então, no meu Telegram, assim que eu terminar, eu coloco lá para vocês o material. Então, veja só, o que a gente tem é que, com a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional, deixa eu dar uma coladinha aqui, só para colocar os artigos para vocês, ela fez uma alteração no artigo 195 da Constituição, no parágrafo 14, dizendo o seguinte: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Olha, isso quer dizer que aquele segurado que contribuiu numa determinada competência, num determinado mês, sobre um valor abaixo de um salário mínimo, essa competência não será computada como tempo de contribuição. Olha só, não será computada como tempo de contribuição. E aí vem a emenda e fala assim no artigo 29. Até que entre em vigor a lei, né, que dispõe sobre o parágrafo 14 desse artigo 195, o segurado que, no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição,
poderá. Poderá fazer ajustes, que é o tema de hoje. Não tem som? Maura, só você que não está me escutando, vê se é isso todo mundo está escutando. Vê aí, ó. Então, olha só. O que acontece? Se contribuir com valor inferior de um salário mínimo, não vai computar como tempo de contribuição. Pedro, beijinho. Não vai computar como tempo de contribuição. E mais, tá? Se não vai computar como tempo de contribuição, não vai valer para manter a qualidade de segurado, não vai valer para computar como carência para a concessão do benefício, não vai valer também para contar esse tempo na contagem recíproca, ou seja, na averbação no regime próprio, quando a pessoa quiser contar o tempo do regime geral no regime próprio, né? Às vezes se torna servidor público. Então, olha só, muitas pessoas que não têm esse conhecimento poderão passar por esse problema. Quer ver um exemplo? Exemplo clássico que a gente vai ter. Contrato de trabalho intermitente. A gente sabe que a reforma trabalhista trouxe essa modalidade de contrato, não é? No contrato de emprego, de trabalho intermitente, o empregado, ele pode, num determinado mês, não conseguir oferir pelo menos um salário mínimo. Vai haver o desconto da contribuição sobre a sua remuneração, o empregador também vai pagar a parte dele. O empregado está achando que ele tem aquele mês como tempo de contribuição e lá na frente não vai ter. Por quê? Porque naquele mês a contribuição foi sobre valor abaixo do salário mínimo. Olha só, a pessoa está crente que está contando para aposentadoria. Está crente que daqui 12 meses ela terá carência para o auxílio por incapacidade. Que ela terá carência para uma aposentadoria por incapacidade permanente. E não vai ter, né? Olha só o problema que nós vamos enfrentar lá na frente. Então você, concurseiro, vai enfrentar na prova. Você, advogado que atua na prática, vai poder saber como resolver a situação do seu cliente, que está crente que resolveu, que tem o tempo necessário para ter um determinado benefício e aparentemente, pelo menos com essas contribuições abaixo do salário mínimo, não terá, né? Então, o que vai acontecer? Olha, a própria emenda constitucional, ela possibilita, ela fala, olha, poderá, veja, complementar a contribuição de forma a alcançar o limite mínimo. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência ou outra. Ou então, agrupar contribuições ao limite mínimo de diferentes competências para que haja, né, a competência já no salário mínimo. Só que a emenda diz isso. Ponto. E ela fala, os ajustes de contribuição ou agrupamento deverão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Acabou. Não tem mais nada. Aí nós entramos com o regulamento da Previdência Social. Com o regulamento da Previdência Social, que hoje, concurseiros, até mesmo quem atua na prática, se antes eu não gostava de estudar pelo decreto, hoje eu adoro, porque ele está totalmente regulamentando a reforma da Previdência Social. Então, pode ir por ele que você vai se dar bem, né? Aí eu vou até o decreto 3.048, atualizado já por 2 decretos, o 10.410, anote, e o 10.419, então só baixar lá, né, o decretozinho.
E lá ele vai dizer para nós como que vai ocorrer esses ajustes. Poxa, a pessoa não tem a contribuição, pelo menos sobre um salário mínimo. Se ela não tem, esse tempo não é contado. Nem como carência, nem para manter a qualidade de segurado, nem como tempo de contribuição, né? E aí, como que ele vai fazer? Olha, o que vai acontecer? Ele tem 3 possibilidades para acertar, para ajustar essas contribuições. A primeira possibilidade, que é a possibilidade, na minha opinião, é a melhor, é a complementação da contribuição. Por que que é a melhor? Porque eu não vou incorrer na situação de encurtar meus tempos de contribuição. Por que que eu vou falar? Imagine, vamos pegar essa pessoa do contrato intermitente que a gente começou a brincar com ele, vamos falar, né? Imagine uma pessoa que tenha contribuído num mês com 2.000, sobre 2.000, no outro sobre 1.500, no outro sobre 800. Olha só. 3 contribuições, 3 competências. A primeira e a segunda, ela é contada, né? Tá igual ou superior ao salário mínimo, ela tá contada. Agora, nós temos a outra de R$800, vai ser computada? Não. O que vai acontecer? Você imagina o seguinte, depois dessa contribuição de R$800, se a pessoa para de contribuir, o período de graça dela começa a contar quando? Daquela contribuição de 1.500 ou depois da contribuição de 800? Depois da contribuição de 1.800. Aquela de 800 não entra. Então, ela está imaginando que ela vai ter um período de graça de 12 meses depois daquela contribuição, que foi a última dela de 800, e não. É um mês antes. E um mês antes, para quem não está contribuindo e, por exemplo, vai sofrer um acidente, faz muita diferença, porque se não tiver na qualidade de segurado, não tem auxílio por incapacidade, não tem aposentadoria por incapacidade permanente, porque já saiu da qualidade de segurado. Então, olha só, essa última que a pessoa estava imaginando, olha, eu tenho contribuição, como essa foi a última, o meu período de graça é dali para frente. Só que essa última, como ela é abaixo de um salário mínimo, ela não vai ser computada. Quantas pessoas, gente, vão estar nessa situação, né? Outro caso, empregado doméstico. Até a reforma da Previdência, quantos empregados domésticos... Deixa eu só tirar isso aqui para não fazer esse barulhinho aqui chato. Vamos lá. Olha só, quantos empregados domésticos estavam trabalhando meio período ou 3 dias na semana e ganhando um salário mínimo? Tem 1000 casos, né? Essas pessoas, até a reforma, essas contribuições que estavam abaixo de salário mínimo eram computadas perfeitamente. Agora não. Agora não. Mas, professora, vão continuar recebendo meio salário mínimo? Sim. Só que essas contribuições não vão ser computadas, embora eles vão ter desconto da contribuição na sua remuneração. Tá vendo? E aí, como que a gente vai ajustar? Pela complementação. Complementação é o seguinte: se aquela pessoa contribuiu com 800 e é abaixo de um salário mínimo, ela complementa até chegar a um salário mínimo. Então, 1.045 para 800, ela vai, expede uma guia de 245 como base de cálculo, né? Aplica a alíquota. Que alíquota ela vai aplicar? Se ela for empregada, vocês podem anotar, mas vai estar no material, 7,5%. Se ela for um contribuinte individual, daquele que paga 20%, né?
20% sobre esses 245. Se ele for um contribuinte individual que está prestando serviço a uma empresa e foi descontado dele 11%, ele também só recolhe 11%, não recolhe 20%. Então, olha só, ele pode complementar. Essa é uma possibilidade para o ajuste. Ótimo. Essa possibilidade de ajuste, se a pessoa fizer até o dia 15 do mês seguinte ao daquela competência, não tem juro, não tem acréscimo legal, tá? Se ela deixar passar e lá na frente descobrir isso, ela pode acertar? Pode. Aí o que ela vai fazer? Vai pagar, mas vai ter o acréscimo legal. Multa e juros de mora. Porque ela estaria pagando fora do prazo que a lei estabeleceu. Entenderam? Tá? Então, ela pode complementar depois. Então, você tá com o cliente. O cliente chega lá, vai querer pedir um auxílio por incapacidade temporária. Quando você analisa, ele já perdeu a qualidade de segurado sem saber. Por quê? Porque há mais de um ano, ele vem contribuindo sempre com valor abaixo do salário mínimo. Olha só. Então, ele já saiu da qualidade de segurado. Se o período de graça dele for, de 12 meses. O que ele pode fazer? Complementar contribuição. Precisa complementar todas para esse caso específico? Não. Eu complemento só para ele voltar à condição de segurado. E aí pleitear, o benefício. Entenderam? Então, essa é uma possibilidade, tanto para ter um benefício não programado, quanto para acertar e contar isso tudo como tempo de contribuição para fins de uma aposentadoria. Então, imagina essa empregada doméstica que está contribuindo aí sobre meio salário mínimo. Tá achando que está contando todo mês para se aposentar, após 15 anos de contribuição mulher ou 20 anos de contribuição homem. E obedecendo à idade mínima. Quando chegar lá na frente, vai ver que não foi computado. Por quê? Porque está abaixo do salário mínimo. Então, por favor, empregadores domésticos, vamos ter que resolver essa situação também para essas pessoas que, sem conhecimento, vão ser naturalmente prejudicadas. Pois bem, então temos a complementação. Mas temos uma outra possibilidade, que é a utilização, veja só, que é a utilização de contribuições, outras contribuições, que tiver uma base acima de salário mínimo. O exemplo que eu dei no início, tinha uma contribuição sobre 2.000, uma sobre 1.500 e a outra de 800. A primeira hipótese que a pessoa pode fazer é o quê? Complementar a de 800 para ela ficar igual a um salário mínimo. A outra hipótese, não tenho dinheiro, vai ficar muito caro, porque às vezes vão ser várias competências. Vamos fazer o seguinte, dessa de 1.500, a gente retira 245 e joga para essa de 800. A de 1.500 não fica inferior ao salário mínimo, que ela vai abaixar, mas não vai ser menor. E a outra, eu consigo colocá-la sobre um salário mínimo. Então, eu vou ter as 3 competências computadas. Esse também é um ajuste que a gente chama de quê? Utilização do excedente de outras contribuições para acertar aquelas. Isso pode ser feito? Pode. Isso pode ser feito. Por que eu falei que a complementação é melhor do que essa? Por quê? Porque aí, se eu faço esse ajuste, tirando de outras, eu diminuo o valor do salário de contribuição, Aquele salário de contribuição que era 1.500 passa a ser quanto? 1.255 e o outro de 1.045.
Quando eu fizer a média para achar o valor do benefício, a tendência é achatar mais ainda. Agora, se eu deixo 2.000, 1.500 e coloco a outra complementando o pagamento para 1.045, eu já vou ter uma média melhor. Mas aí vai depender do caso, da disponibilidade financeira de cada um, né? De cada um, tá? Quando a gente faz esse excedente, tá? Esse excedente, essa utilização do excedente, a gente tem que verificar que eu só posso utilizar as contribuições do mesmo ano. Eu não posso pegar para resolver essa questão da contribuição de R$800, uma contribuição de 2019, de 2021. Não, eu tenho que acertá-la no ano, pegar do ano de 2020. Então, é em cada ano que eu posso fazer essa utilização de excedente. Tem essa limitação, tá? A outra possibilidade de ajuste é o chamado agrupamento. O que é o agrupamento? Ora, é pegar mais de uma competência que tem valor abaixo do salário mínimo, né? E juntá-las, agrupá-las. Por exemplo, voltando ao exemplo inicial, 2.000, 1.500, 800. Aí a pessoa tem uma outra contribuição de 400. O que faz? Pega 800, pega lá 245, joga na de 800. Acertei aquela. Ah, mas aí aquela lá ficou, coitadinha, né? Muito menos. Você pode complementar a outra, tá? Ou você pode complementar as duas. Então, você tem essa possibilidade de fazer agrupamentos. No agrupamento, qual é o perigo? Ou qual é o inconveniente do agrupamento? É que talvez você diminua a quantidade de contribuições válidas. Imagine, então, esse empregado doméstico que vem contribuindo sempre sobre meio salário mínimo. Se ele utilizar da técnica do agrupamento, um ano de contribuição vai virar 6 meses. Por quê? Porque de 2 em 2 eu consigo formar uma contribuição com salário mínimo. Não é? Imagina, ele tem um ano todo e vem contribuindo sobre meio salário mínimo. Porque é o que ele realmente ganha, né? Na remuneração dele, ele trabalha menos e ganha menos. Ganha meio salário mínimo. A contribuição dele está sendo sobre meio. Isso vai ser computado? Não. Quais são as possibilidades que esse segurado tem? Complementar todas elas. Vim complementando com 7,5% sobre mais meio salário mínimo. Não fez. Tá lá na frente. O que você pode falar? Não tem dinheiro para complementar. Vamos fazer o agrupamento. Então, vamos pegar. São 12? Eu vou transformar em 6. Então, quando ele está imaginando que ele tem, por exemplo, 3 anos de contribuição, ele vai ter 1 ano e meio. Né? Está imaginando que vai faltar 3 anos para cumprir o tempo para se aposentar? Na verdade, vão faltar 6. Né? Vão faltar 6, se ele continuasse assim. Então, tem essa possibilidade? Tem, mas tem esse inconveniente. Né? Tem esse inconveniente. E aí o seguinte, esses ajustes de complementação da utilização do excedente ou do agrupamento, né, eles vão poder ser feitos pelo segurado. Porém, uma vez escolhido, ou escolhida a forma, ela se torna irreversível, irrenunciável. Ou seja, fui lá e complementei a contribuição de 800 para ela virar um salário mínimo. Acabou. Depois não posso pedir restituição, não. Ah, que podia voltar, e aí eu... Não, acabou.
Ou peguei aquela de 800, né? E joguei, utilizei um pouco da contribuição de 1.500. Acertei. Depois se arrepende? Não tem jeito. Irreversível, irrenunciável. Tá? Então, isso aí tem que acontecer. E tanto a utilização de competências, o excedente de competências, quanto os agrupamentos, só podem ser feitos no mesmo ano civil, com contribuições do mesmo ano. 2020 com 2020, 2021 com 2021, 2022 com 2022. Eu não posso pular, sair achando em outros anos, não. Tá? Entendeu? Tá. Aí agora uma novidade, e que isso vai ocorrer também, mas aí, né, o legislador já pensou nessa situação. Imagine o seguinte, que esse empregado doméstico tá tranquilo, coitado, trabalhando, tem lá seu desconto de contribuição sobre meio salário mínimo, mas explicaram para ele, e eu também já expliquei isso uma vez, antes da reforma, não esquenta a cabeça, porque se você está contribuindo sobre menos de um salário mínimo, você vai ter o benefício de um salário mínimo. Eu expliquei porque não tinha tido reforma. E aí ele não escutou isso aqui, não ouviu, não te ouviu, e tá achando que tá tudo bem. E aí passam 2 anos, contribuindo sempre sobre menos de um salário mínimo. Morre. O segurado falece, né? O segurado falece e aí os seus dependentes vão imaginar o seguinte: ora, eu tenho direito à pensão por morte. Meu pai vem pagando, ou minha mãe vem pagando contribuição, ou meu marido, quem for o dependente, né? Vem pagando e eu vou, então, pleitear a pensão por morte. Só que essa pessoa que já tem 2 anos, 3 anos recolhendo sobre menos de um salário mínimo, já perdeu a qualidade de segurado. Se já perdeu a qualidade de segurado, eu te pergunto, gera pensão por morte? Não. Não vai gerar pensão por morte. Porque pensão por morte não é o benefício devido ao conjunto de dependentes do segurado falecido? Então já perdeu. Mas aí tem uma possibilidade. Olha só. O legislador coloca o seguinte: na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes das contribuições poderão ser solicitados pelos seus dependentes para fins de reconhecimento do direito para benefício a eles devidos. No caso, né, pensão por morte, até o dia 15 do mês de janeiro, subsequente ao do ano civil correspondente. Imagina o seguinte, olha só, vamos supor que a pessoa faleça em outubro nós estamos em outubro de 2020, né? Outubro de 2020. E aí vai descobrir o quê? Que a pessoa já não tem mais a qualidade segurada porque contribuiu aí há um tempão sobre menos de um salário mínimo. Esse dependente que está pleiteando a pensão por morte, ele pode fazer o seguinte: olha, vamos ajustar isso. Ele tem o prazo até o dia 15 de janeiro do ano que vem, 2021, para fazer esse ajuste. Aí faz esse ajuste como? Das 3 maneiras como nós colocamos. Ou faz a complementação, ou faz a utilização de competências com salários de contribuição superiores ao mínimo, ou faz o agrupamento. Então, não está de todo perdido. Por quê? Porque ainda tem a possibilidade de fazer esse ajuste.
Mas sempre lembrando que o ajuste é até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Se morreu dia 31 de dezembro, professora, até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Se morreu em fevereiro de 2020, até 15 de janeiro de 2021. Não tem, né? Quem morrer mais próximo do final do ano, o dependente tem um prazo menor para fazer esse ajuste, tá? Vai ter que fazer esse ajuste. Então, cuidado com essas situações. Lá na frente, você que está sonhando em ser técnico previdenciário, né? Você vai encontrar isso. Quando a Constituição tinha feito uma reforma e colocou a possibilidade daquele regime de inclusão previdenciária, vocês lembram? Que o contribuinte individual, segurado facultativo, poderia pagar 11% sobre um salário mínimo, ou em alguns casos até 5% sobre um salário mínimo. Muita gente viu aquilo na mídia e saiu correndo para poder fazer essa migração. O que aconteceu? Eu sabia que isso ia acontecer e falei, inclusive nos cursos. Muita gente que estava próximo a conseguir o tempo para se aposentar por tempo de contribuição, não conseguiu. Por quê? Porque daquela maneira não se contava para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí a pessoa chegou lá achando que ia ter os 35 anos de contribuição, contribuiu, por exemplo, 5 anos no regime de inclusão, e aí não conseguia aposentar. O que teve que fazer? Complementar esse período todo com juros para poder ter a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, agora, essa nova realidade, vai acontecer isso também. As pessoas vão achar que estão na qualidade de segurado, vão achar que vão ter o tempo todo já computado para fins de aposentadoria e não vão ter. Vão ter que fazer o ajuste, né? Vão ter que fazer os ajustes. A complementação, a utilização de outras ou o agrupamento. Cada um tem um inconveniente, né? Eu, pela análise fria, e aí quem viu meu Instagram hoje vai ver, né? Vai descobrir a minha formação em economia. Então, eu sempre tenho aí, além da parte jurídica, um viés, né, de análise econômica nesse caso. Olha só, todos três têm um inconveniente. A complementação tem um inconveniente de você ter, o segurado ter que complementar, né, com recurso financeiro. A do ajuste, da utilização de competências com valores superiores, tem o inconveniente de quê? De você diminuir, fazer uma diminuição na sua média e no seu salário de benefício, e, consequentemente, né, trazer um benefício até mais, com valor menor ainda. E no caso do agrupamento, o inconveniente de você encurtar o tempo de contribuição que você achava que tinha. Porque você vai agrupando, se você vai agrupar, alguns vão ser perdidos, né? Entre aspas. Então, tem esses inconvenientes. Agora, a análise de qual é a melhor forma de ajustar vai depender de caso a caso, né? Por isso que agora se fala tanto em planejamento previdenciário, né? Em análise da situação de cada segurado para o advogado, para o contabilista, para ver o que vai ser melhor. Por exemplo, tem casos que o agrupamento pode ser uma boa porque não vai fazer tanta diferença no tempo de contribuição, ele vai conseguir mesmo agrupando, e o valor do benefício já seria mesmo de um salário mínimo. Então, não faz diferença. Agora, a complementação. Às vezes é melhor complementar aqueles porque ela tem muita contribuição acima
Então, é melhor não tirar para poder conseguir uma média melhor. Então, vai depender do tipo de benefício, da vida e dos valores de contribuição, de salário de contribuição que o segurado tiver. Isso tudo vai ter que ser analisado, né? Não vai poder você virar pro segurado e falar, faz dessa maneira, né? Você vai ter que analisar uma série de variáveis ali para ver o que for melhor para ele. Agora, se você estiver lidando com segurado que de qualquer maneira só contribuiu sobre o salário mínimo abaixo dele, de qualquer maneira vai ter um benefício de salário mínimo, aí fica mais fácil analisar, né? Por quê? Porque não vai ter impacto na hora de fazer a média. O que eu quero dizer com isso? Um segurado que provavelmente contribuiu sobre um salário mínimo ou sobre menos. Às vezes é melhor ele agrupar para uma aposentadoria por incapacidade, por exemplo. Por quê? Porque 60% de um salário mínimo vai ter que receber um salário mínimo. Então não vai fazer diferença. Ele vai ter o tempo de carência ali, vai ser de salário mínimo mesmo. Então, para que complementar? Né? Para que fazer a complementação? Só vai fazer a complementação se for para poder contar a carência. Porque senão, eu não faço a complementação. Eu utilizo a outra possibilidade, que é o agrupamento. Imagine, ele tem 25 contribuições, todas abaixo de um salário mínimo. E vai se aposentar por invalidez, por incapacidade permanente. O que é melhor? Ele complementar 12 para ter a carência, ou ele agrupar e ficar com 12,5, não gastar nada, conseguir se aposentar com salário mínimo. Então, é isso que eu quero passar para vocês, né? Para concurso, é estudar a lei mesmo e os reflexos, se for fazer uma prova CESP. Se for fazer uma prova FCC, FGV, IADES, essas outras bancas, estudar o decreto, tá? Decreto 3.048, principalmente artigo 19E e artigo 216, parágrafo 27. Agora, se for atuar, se for analisar, aí sim tem que parar um pouquinho e pensar em todos os prós e contras. Por isso, gente, que agora não basta eu saber aposentadoria por incapacidade é igual a 60% do salário de benefício mais 2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição homem, 15 anos de contribuição mulher. Agora, além de eu saber isso, envolve tudo antes para você entender, né? E aí, já pegando o gancho, é dessa maneira que eu quero montar os nossos cursos de prática. Você saber a teoria, mas saber entender, né? Ter a visão crítica para você passar na frente. Porque o advogado que sabe fazer somente uma petição para pedir um benefício, aí você compra a petição pronta, né? O que você tem que ser diferente, trazer um produto diferente para o seu cliente, é uma análise do melhor benefício, de como acertar, né, a situação dele, o que melhor fazer. E aí também, a pessoa está contribuindo com valor abaixo do salário mínimo, vai querer achando que tem aquele tempo de contribuição. É aprovado num concurso público, do Estado, do DF ou da União. Ah, vou pegar aquele tempo e vou levar, né? Fazer aí, utilizar do que a gente fala da contagem recíproca de tempo de contribuição. Aí quando for ver, não tem. Por quê? Porque são todas contribuições abaixo de salário mínimo. Então, o que você pode fazer para trazer para o regime próprio? Complementar, agrupar, utilizar as contribuições com salário de contribuição acima do salário mínimo para poder pegar um pouco daquele tempo e trazer para o regime próprio de previdência social.
né? Então, isso vai fazer diferença na vida de todo mundo ter esse conhecimento. Todo mundo. Aí fica uma pergunta, professora, mas o empregado, por exemplo, o empregado doméstico, antes da reforma, que estavam contribuindo abaixo de um salário mínimo, aquele período é computado normal? É. Essa regra é a partir de novembro de 2019, tá? Antes não tinha essa regra, então, mesmo eles tendo contribuído abaixo de um salário mínimo, vai ser computado. É empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. O contribuinte individual, não. Mesmo antes da reforma, o limite mínimo do seu salário de contribuição já era um salário mínimo, tá? Já era um salário mínimo. Então, se ele, o contribuinte individual, segurado facultativo, antes mesmo de novembro de 2019, tem contribuição abaixo de um salário mínimo, ele vai ter que fazer a complementação, porque já era assim antes da reforma, tá? Já era antes da reforma. E sempre foi. E para ficar mais claro ainda, o decreto 3.048, aí no parágrafo, deixa eu ver se eu lembro certinho, no parágrafo 23 do artigo 214, está lá claro que o salário de contribuição mínimo do contribuinte individual e do facultativo é um salário mínimo mensal. Então, esse, de qualquer maneira, antes ou depois da reforma, só vai ser computado se tiver igual ou acima de um salário mínimo. Esses outros três, empregado, avulso e doméstico, nós temos um marco aí. Antes da reforma nós vamos computar, depois da reforma vai ter que fazer o ajuste, tá? Vai ter que fazer o ajuste. Eu vou colocar no Telegram a portaria que trata sobre esses ajustes, inclusive trazendo quais as alíquotas, né, que devem ser aplicadas no caso da complementação, tudo certinho para quem for trabalhar, né? E um resuminho que eu fiz, né? Pessoal que está no curso Começando do Zero já tem esse material, né? Mas vocês não. Então, vou colocar para todos vocês, até porque estão me prestigiando, né? Estão conosco aqui, etc. E aí, agora, eu não consegui ver as perguntas de todos vocês, mas uma aqui me chamou a atenção, porque está aqui na minha cara. Fazer a média de todo período, acha o valor. Desse valor te paga 60%, mais 2 CCD 15, é um absurdo. Olha, eu também tenho muita crítica quanto à reforma previdenciária, né? A pessoa está colocando aqui, eu só não vi quem é o colega, tem várias críticas. Hoje eu pensando mais na reforma, porque eu tenho uma aula no mestrado para falar exatamente sobre isso, e numa turma de mestrado, hoje eu estava pensando o seguinte, o constituinte derivado essa reforma foi tão costurada, né, que o policial federal, se falece em serviço, olha só, o cônjuge vai ter uma remuneração igual, vai ter uma pensão com valor igual à remuneração do cargo e vitalícia, independentemente do tempo de casamento. Agora, se ele não morre, ele fica inválido em serviço, olha só, ele fica inválido em serviço, ele não terá uma aposentadoria no valor correspondente à sua remuneração. Ele terá uma aposentadoria correspondente a 100% da média das suas remunerações. Então, se ele morrer em serviço, ele vale mais do que ele ficar inválido em serviço. Olha só. A mulher vai torcer para ele morrer a ficar inválido. Porque além de ficar inválido, a remuneração vai ser menor do que se ela ficar viúva recebendo a pensão dele. Então,
o Constituinte, eu acho que teve hora que não pararam, foi a toque de caixa, né? É igual a aposentadoria por invalidez. Por que que a acidentária ela tem um valor maior e a não acidentária um valor menor se a incapacidade permanente é um evento não programado de qualquer jeito? Então, eu tenho severas críticas contra essa reforma, né? Tanto do lado do regime geral, quanto do regime próprio, que está quase se igualando mesmo, que era a proposta inicial dessa reforma. Então, assim, eu acho que as pessoas vão ter que se organizar para tentar minimizar os efeitos e modificar isso a curto prazo, nem a médio não. A reforma é necessária? É, mas tem alguns pontos que ela foi cruel demais com o trabalhador, né? Principalmente o trabalhador que tem uma renda aí vamos colocar aí, entre 3, 5 salários, que eu acho que são os mais prejudicados. Porque quem tem um não vai ser prejudicado não, porque vai receber um de qualquer maneira, né? Mas os outros vão sair bem prejudicados, entendeu? E esse caso aí, muitas pessoas, né, que nós colocamos hoje, estão achando que tem tempo de contribuição e não vão ter. Então, para vocês, fica aí o nosso questionamento, fica aí a nossa contribuição, né? Esse tema é um tema que ainda dá para trabalhar bastante mais tarde, né, já com os outros benefícios, mas que sirva para você, para os seus estudos, que sirva para você, para a sua prática diária e que sirva para você ajudar as pessoas, né? As pessoas da família, as pessoas que você conhece, porque previdência nem sempre nos ajuda, mas a gente consegue ajudar muitas e muitas pessoas com o conhecimento que a gente tem e a gente passa, né, para frente para que elas também possam obter aí as informações corretas, porque a mídia nem sempre explica de uma maneira, né? Só coloca agora pode pagar menos, aí a pessoa paga menos e depois tem problema lá na frente. Então a gente tem que aí acertando essas arestas para as pessoas, para elas terem o conhecimento correto e não serem prejudicadas no futuro, tá bom? Gente, eu despeço, né? Hoje a live é mais curta, eu despeço de vocês, faço o convite, né, para vocês participarem do grupo do Foco em Previdenciário. Quem está lá, eu imagino que esteja gostando, porque a gente troca bastante informação. Quem tiver aí que puder colocar o depoimento, né, de vocês, conheçam nossos cursos, aproveitem o desconto do SES, coloquem lá o meu cupom, né, o cupom que nós estamos, cada professor tá dando aí mais 5%, né, para vocês. E no mais, né, bom final de quinta-feira, ficam aí, eu vou retornar, eu vou começar a gravar agora mais as aulas da resolução de questões FCC e CESP, começa aqui agora mesmo, então os meus alunos já sabem que amanhã terão aulas novas, né? E muito obrigada mais uma vez. Quinta-feira que vem nós temos outra live no mesmo horário, né? Então sempre quinta-feira às 20 horas. E aí vamos escolher um tema bem legal, se vocês quiserem passar sugestões para nós, eu estou aberta, né? Às vezes tem um tema que eu acho até que não seja relevante, mas vocês têm algum problema, e aí a gente vai falando aí para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.